Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana junto com vocês, que vai ali do dia 2 de fevereiro de 2020 até o dia 8, sábado próximo. Quais são as principais energias que a gente tem aí, quais são os principais aspectos e o que a gente pode esperar para a próxima semana? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que essa semana ela está bem tranquila, os principais aspectos da semana, inclusive com a Lua, estão harmônicos. Claro que a gente tem alguns aspectos aí para a Lua que são um desafio, mas os aspectos gerais e principais da semana estão harmônicos. Então a gente pode esperar uma semana em que as coisas fluam com mais tranquilidade, talvez não desafiando a gente tanto, mas é importante dizer que os aspectos harmônicos, eles também trazem dentro de si desafios. É porque a única coisa que acontece é que a via para as coisas acontecerem fica com menos obstáculos. Então a coisa flui mais facilmente. Então, é claro, uma semana com aspectos mais tranquilos, a gente pode sim perceber a coisa fluir mais facilmente. Ajuda surgindo principalmente quando a gente tem um sextil. Quando o aspecto é sextil, a gente recebe auxílios. Existem situações que aparecem para a gente e a gente percebe que existe uma saída, que existe uma forma de dar certo. Só que quando é o sextil, a gente precisa fazer um movimento para que aquilo aconteça. Ela não vem de mão beijada. A gente precisa correr atrás daquela ferramenta que vai facilitar ou melhorar ou auxiliar nas nossas ações, nos nossos sonhos e nos nossos desejos e também nos nossos projetos. Mas é sempre importante lembrar que aspectos positivos não significa que só coisas boas vão acontecer, tá bom? Significa que existe uma energia que ajuda a fazer as coisas fluírem, seja o que for, mas ajuda as energias fluírem, tá certo? Além da gente ter esses aspectos mais harmônicos durante a semana, a gente também tem duas mudanças de energias, sendo que uma delas é Mercúrio entrando no signo de Peixes e a outra é Vênus entrando no signo de Áries, sendo que a mudança de energia desses dois planetas não é uma mudança muito satisfatória. Por que não é satisfatória? Porque Mercúrio está entrando em um signo em que ele não se sente muito à vontade ali, até porque vai exigir dele como se fosse um desafio mesmo, um aspecto aí de quadratura, de oposição, é aquilo. É um desafio para esse Mercúrio estar num signo tão sensível, tão subjetivo, tão lúdico como o signo de Peixes, sendo que Mercúrio é um signo voltado à razão, à lógica, à análise prática, à síntese. Então, para ele entrar nessa energia de Peixes é um certo desconforto, mas quando a gente sabe utilizar essa energia em Peixes, a gente pode extrair muita coisa maravilhosa. É igual os desafios que a gente tem. Geralmente é nos desafios que a gente aprende, que a gente enxerga coisas ou vivencia coisas que antes a gente não tinha como vivenciar ou experimentar. Sabe aquela dificuldade da quadratura, que as paredes estão se fechando e a gente precisa arrumar um jeito de sair dali, se virar mesmo, porque existe uma pressão, e aí dessa pressão a gente acaba conhecendo o nosso poder pessoal. Então, é isso. Esse tipo de energia acontece também quando um planeta entra numa zona dele que ele se sente meio em queda, que ele se sente meio down, assim, sabe? Por mais que ele esteja ali, o importante é ele tirar leite de pedra. Ou seja, é difícil, mas tem uma razão para esse planeta estar aí. A gente pode extrair coisas interessantíssimas dessa passagem de Mercúrio pelo signo de Peixes e Áries também. Vênus está entrando no signo que é regido por Marte. E Vênus é um planeta receptivo, ele é um planeta feminino e Marte um planeta masculino. A energia de Áries é uma energia de impulso para frente e a de Vênus é de receber. Então aqui age e aqui recebe. Quando a Vênus entra nessa energia de Áries, ela já meio que se incomoda, porque ela fala assim, caramba, como assim? Essa energia aqui, esse signo aqui tá falando para fazer as coisas, ele não vai me dar as coisas, eu não vou receber mimos, carinhos. Áries não vai correr atrás daquilo que eu desejo,
eu vou ter que correr atrás do que eu desejo. Então, a Vênus sai de uma certa forma da sua zoninha de conforto, aquela zoninha que ela adora, de ficar em conforto, de boa, tranquila, em paz, em harmonia, e entra numa zona de comando, de ação, de tomar atitude, de vai e faz. Você quer isso? Você deseja isso? Você sonha isso? Então, faz você. Vai atrás do que você quer, vai atrás dos seus sonhos, luta pelo que você deseja. E aí a Vênus tem que fazer o quê? Tá, né? Vou fazer o quê? Eu sei que aqui, nessa casa, nesse universo ariano, eu não tenho regalias. E aí é por isso que ela se sente um pouquinho incomodada. Mas é a mesma história de Mercúrio ali. Quando a gente tem essa Vênus aí transitando numa energia ariana, é aquilo, a gente pode correr atrás do que a gente deseja. Se a gente não está recebendo o que a gente deseja, o que a gente sonha de forma natural, se as coisas não estão vindo para a gente de forma fácil, fluídica, tranquila, é porque a gente precisa tomar atitude em alguns pontos. Então, as áreas que a gente precisa tomar atitude, coisas que a gente valoriza e que a gente tem que lutar para alcançar, um momento de lutar pelo que a gente sonha, pelo que a gente deseja, é com a Vênus em Áries, então que a gente possa despertar. E essa Vênus em Áries com Urano em Touro é muito favorável para Urano também, né? Porque lembrando, Urano está no signo de Touro, mas este Urano estando no signo de Touro, que é o signo que rege a Vênus, ou seja, este Urano, ele está intimamente relacionado a Vênus. Tudo que acontece com a Vênus afeta a Urano, porque o dispositor de Urano é a própria Vênus. Então, a Vênus entrando no signo de Áries aqui, quando ela entrar no signo de Áries, para esse Urano vai ser, muito bom. Porque Urano e Vênus estão sempre conectados aí de alguma forma, e Urano é uma energia de mudança, de sair da zona de conforto, e quando a Vênus entra em Áries, ela precisa fazer o quê? Agir. Sair da sua zoninha de conforto, de receber e correr atrás do que deseja. E aí, Urano adora isso, né? Então aí existe uma certa afinidade entre Urano e Vênus. O que está acontecendo com a Vênus está favorecendo Urano de certa forma. Bom, então a gente tem essas duas mudanças de energia, Mercúrio em Peixes, Vênus em Áries, entrando essa semana. Vênus entra ali às 17h02 horário de Brasília, no dia 7 de fevereiro, na próxima sexta-feira. E Mercúrio já ali na segunda-feira entra em Peixes às 8h37, ali do dia 3 de fevereiro. E são praticamente esses os principais eventos da semana. Então vamos dar uma olhadinha aqui dia a dia para a gente poder ver esses aspectos, como a gente pode aproveitar da melhor forma a cada dia da semana. Então a gente tem aí o dia 2 de fevereiro, domingo, a gente tem um dia super benéfico. Esse dia a gente vai ter um aspecto de muita profundidade e transformação entre Vênus e Plutão. O que a Vênus e Plutão podem conversar aí? Lembrando que a Vênus passou aí por uma quadratura entre ela e Marte. Então ela passou por um período de tensão, provavelmente isso refletiu na gente também. Só que agora ela vai conversar de uma forma muito harmônica com Plutão, trazendo pra gente a possibilidade de sair realmente de situações que não se sustentam mais na nossa vida. Ou pelo menos a gente mergulhar fundo nas nossas questões mais obscuras, mais inconscientes até. De repente a gente consegue acessar lugares aonde a gente não conseguia acessar. Lembrando que é um aspecto de sextil, então existem ferramentas que podem nos auxiliar nesse domingo a chegar no X da questão. E esse X da questão pode ser uma solução mesmo para algo que não estava tendo uma certa solução. A gente passou por um desafio de Vênus fazendo quadratura para Marte, a gente provavelmente sentiu na pele algumas coisas ou passou por muitas indecisões, por muitas pressões, por muitas questões e de repente a gente tem
um domingo aí em que facilita a gente na compreensão daquilo que precisa ser diluído, expurgado, deixado para trás, aquilo que a gente precisa soltar mesmo e deixar livre, deixar ir. Até porque não só a Vênus vai conversar com esse Plutão, que é um aspecto muito bom, a gente vai ter também a Lua conversando de forma muito harmônica com esses planetas todos em Capricórnio, porque a Lua está aqui em Touro. Então vai ter aquele aspecto lindo, maravilhoso, com a Lua conversando com esses planetas que estão pedindo uma certa transformação e um certo desapego. Então, o domingo é um dia muito bom para a gente respirar fundo, analisar bem o que vale a pena a gente se desapegar. Às vezes, o desapego pode ser, não sabe, um término de um relacionamento. Pode ser o término de uma situação constrangedora que você passou. Pode ser o término de uma noia que você tinha. Pode ser, sim, também o fim de um relacionamento tóxico de uma forma muito harmônica, ou talvez não o fim do relacionamento em si, mas o fim do que estava tóxico no relacionamento. Vocês conseguem entender? Então, é mais ou menos por aí que essa Vênus, que esses aspectos, inclusive para toda semana, pode auxiliar a gente. Aí ali no dia 3 de fevereiro, na segunda-feira, a gente tem a Lua já fazendo uma quadratura para Mercúrio, né? Então a Lua está aqui no finalzinho do signo de Touro e Mercúrio vai estar ali no finalzinho do signo de Aquário. Então a gente já amanhece ali a segunda-feira, talvez com a nossa língua um pouquinho mais afiada, talvez com ideias fixas, e essas ideias elas podem estar conectadas ao nosso estado de espírito. Então se você acordar de repente com algumas coisas que você quer manter como estavam, se você acordar com uma resistência para as mudanças que você precisa fazer, pode ser que de repente você tenha aí um certo impasse mental e de coração, sabe? Como se o coração e a mente não estivessem em harmonia. Para você harmonizar isso, é só você pensar no que você recebeu de informações, o que você intuiu aí e tentar voltar lá na sua lembrança nas soluções que você viu lá atrás e olhar para o lado positivo da balança, ou seja, o que é que eu ganho trazendo essa mudança. Então aí de repente essa quadratura aí alivia um pouco. Mas a gente pode acabar tendo as ideias muito fixas. Mas logo depois, Mercúrio vai entrar em Peixes. Então pode, de repente, trazer para a gente uma certa confusão mental. Tipo assim, a gente ficar meio perdido, meio fora da razão, meio desligado. Sabe quando a gente fica desligadão assim? Que a gente olha para as coisas e fala, eita caramba, eu não estou entendendo, não é mais nada. O interessante é, deixa a coisa fluir. Deixa esse estado chegar até você e o importante é não resistir, porque se a gente resiste, se a gente tenta entender o incompreensível, se a gente tenta traduzir aquilo que não tem tradução, igual sentimentos, vibrações, energias, muitas vezes a gente sabe que está ali, a gente entende o que está vibrando ali, mas a gente não consegue traduzir aquilo. Então, se a gente tenta traduzir, pode ser que outras pessoas não entendam o que você está querendo dizer, então pode haver esse impasse aí, né, dessa quadratura que iniciou o dia aí com Mercúrio e Lua, pode trazer um certo impasse, as pessoas tentarem entender você e não conseguir, ou você tentar se compreender e não conseguir, e a melhor coisa a se fazer, porque ali, às 8 horas e 37 minutos, 10 minutos depois da quadratura exata de Lua e Mercúrio, Mercúrio vai entrar em Peixes. Então, relaxa, deixa a coisa fluir, sente, internaliza aquilo ali que você está sentindo, intui, deixa o entendimento, guarda o entendimento para você, sabe? O que você está entendendo, o que você está compreendendo daquela situação, que não é lógica, não está dentro da lógica de uma razão. Se você não está entendendo, não tem problema. Você sabe que tem um simbolismo, você sabe que tem um significado que você simplesmente não consegue traduzir, então deixa. Tá bom? E aí também a Lua entra em Gêmeos, tá? A Lua já vai entrar aqui no signo de Gêmeos na segunda-feira. E às 19 horas e 1 minuto a gente tem a Vênus fazendo um aspecto muito harmônico para Saturno. E aí esse Saturno, ele representa nesse ponto aí uma pedra em cima de certos assuntos, ou seja, finalizou, cortou, acabou,
seguiu em frente, vamos embora. O solo está pronto para reconstruir o que precisa ser reconstruído, para iniciar um novo processo, vamos embora. Tem um novo projeto pela frente. Agora é hora de solidificar isso. O que a gente está desejando, o que a gente viu, o que a gente resolveu, vamos solidificar isso. Aí ali no dia 4 de fevereiro, na terça-feira, a gente tem um dia muito interessante porque a Lua vai estar aqui em Gêmeos e vai fazer um aspecto lindíssimo de via aberta assim para o Sol em Aquário. Ou seja, a nossa criatividade, as nossas ideias, a nossa curiosidade vai estar muito aguçada. Provavelmente nessa terça-feira a gente sinta uma vontade muito grande de fazer muitas coisas, uma necessidade emocional realmente de mudança. Talvez a gente sinta aquela necessidade de ter um dia bastante movimentado, vendo possíveis oportunidades, tendo a possibilidade de planejar coisas que a gente está vendo lá na frente, que talvez podem servir, que podem funcionar nesta via aberta aqui, né? De repente podem funcionar para as mudanças, transformações, reformas que a gente quer fazer. Então é um dia muito bom para isso, mas a gente tem que ter um certo cuidado porque a Lua vai fazer uma quadratura para Netuno. No momento que a Lua faz a quadratura para Netuno, de repente a gente pode ter ideias demais, imaginar coisas demais, coisas além daquilo que a gente é realmente capaz de fazer, e quando a gente perceber tudo aquilo que a gente colocou como metas, de repente essas metas todas podem se tornar uma frustração. Porque, caramba, eu sou só uma pessoa, eu não dou conta de fazer esse monte de tarefa ao mesmo tempo. Eu estava empolgado ou empolgada e aí agora eu tô com esse monte de pepino na mão e eu não sei o que fazer com isso. Eu vou ter que explicar para as pessoas que eu preciso de repente compartilhar isso com mais gente. Eu sozinha não dou conta de tudo isso, entende? Então é importante prestar atenção na empolgação aí na terça-feira ali no dia 4, tá? E aí no dia 5 de fevereiro, na quarta-feira, a gente tem a Lua fazendo uma oposição para Marte. Então a Lua vai estar aqui em Sagitário e vai fazer essa oposição. Tá até aqui, olha para vocês, né? Porque é quarta-feira. Lembrando que esse mapa eu trago sempre a quarta-feira para vocês, porque é o meio da semana. Então aqui, na quarta-feira a gente já começa com a Lua fazendo uma oposição para Marte. E é quando a gente tem Mercúrio conversando de uma forma muito harmônica com Urano. Só que essa mesma Lua vai fazer uma quadratura para Vênus, que é essa quadratura aqui, e logo depois ela entra em Câncer e essa Lua conversa de uma forma harmônica tanto para Mercúrio. Quando ela entrar aqui, ela conversa de uma forma harmônica com Mercúrio e de uma forma harmônica com Urano. Tudo isso em um dia. Tudo isso na quarta-feira, no meio da semana. Lembrando que a gente está na lunação de Aquário e ali no domingo, dia 9, a gente vai ter a lua cheia em Leão. A quarta-feira pode ser um dia que talvez traga uma agitação mental muito grande pra gente. Só que essa agitação, como a lua está aqui no signo de Gêmeos e o dispositor dessa lua é o próprio Mercúrio que está fazendo ali um aspecto positivo para Urano, um aspecto tranquilo para Urano. Só que lembrando, o Mercúrio está em Peixes, então é aquilo, talvez a gente sinta um pouco de agitação mental por muitas vezes querer respostas, compreender tudo com Marte em Sagitário, fazendo oposição para essa lua. Ou talvez a gente sinta vontade de explicar tudo para as pessoas. Sabe quando a gente tenta justificar tudo? Ah, eu estou fazendo isso porque eu entendi a situação dessa forma e a pessoa está ali olhando para sua cara e falando, nossa, o que está acontecendo com essa pessoa? Que viagem a dela. Então com essa lua fazendo quadratura para Vênus, pode ser que as outras pessoas não entendam o porquê que a gente está tentando justificar tudo. Por que a gente está tentando explicar tudo, os detalhes de tudo, quando na verdade basta você deixar as coisas se inverterem por si só. O inverter é Urano, o inverter é a energia de Aquário, o inverter é a lunação de Aquário, o inverter é o avesso. Se as coisas precisam chegar ao avesso delas, para que as pessoas vejam esse avesso, quando a gente tenta explicar a razão que as coisas estão acontecendo, talvez a gente interfira na própria capacidade cognitiva da outra pessoa compreender aquilo ali. Talvez a gente tente impor a nossa própria visão, a nossa própria compreensão para o outro. Aí pronto, aí danou-se, né? Aí não vale a pena. Então, quarta-feira
Sentiu que as coisas estão se movimentando, se mexendo, as coisas estão se revirando ali e as pessoas estão meio sem entender? Procure evitar fazer as pessoas entenderem. Deixa a coisa fluir, deixa a coisa acontecer. As pessoas vão ser capazes de interpretar aquilo com Marte em Sagitário, elas vão ter a capacidade de entender da sua própria forma, com a sua própria visão, o que está acontecendo. E aí, caso aconteça algum julgamento, ou caso aconteça alguma situação ali no dia 6 de fevereiro, na quinta-feira, que é quando a Lua toca ali os nodos, quando faz oposição ali para Júpiter em Capricórnio, caso aconteça alguma situação em que você precisa, agora sim, ali no dia 6 de fevereiro, na quinta-feira, se você precisar explicar alguma coisa, você está explicando a situação com a razão, com a sabedoria, com a maturidade de Lua domiciliada em Câncer e fazendo uma oposição ali para Júpiter em Capricórnio, ou seja, a nossa visão fica mais ampla, o nosso entendimento e o nosso controle emocional, porque a gente está falando de uma energia capricorniana fazendo oposição para a Lua, então a gente consegue, encontrando o equilíbrio dessa energia, explicar a situação de uma forma muito racional, muito consciente e extremamente madura. Mas lembrando que a Lua fazendo oposição aqui é um desafio de você aprendeu a equilibrar essa energia, você está aprendendo a controlar a sua emoção, você está sabendo lidar com a sua emoção de uma forma mais consciente, mais inteligente ou não? Aí o desafio pode vir aqui no sentido da gente colocar os pés pelas mãos e fazer uma besteira. Mas o importante é a gente entender que no meio da semana existe a possibilidade de ter uma certa incompreensão das coisas, as coisas podem se mexer, as coisas podem acabar virando do avesso aí, tudo pode ficar bastante confuso, mas se alguém perguntar para você o que está acontecendo, qual é a confusão que está acontecendo, ou por que aquilo está acontecendo, aí sim você procura explicar. Mas evite entrar em contato com as pessoas para explicar a situação, você mesmo, sabe? Para impor de repente a sua verdade. Caso alguém te pergunte, na quinta-feira ali é um bom dia para você tentar encontrar um meio de falar de uma forma consciente, racional, madura e explicar o seu ponto de vista sem impor a sua verdade ou a sua forma de ver. Simplesmente você está enxergando uma coisa ali, se a outra pessoa quiser entender da mesma forma que você, aí tanto faz, você só coloca a sua ideia e está tudo certo. Até porque é isso o que Mercúrio vai conversar com a Lua no signo de Câncer, tá bom? Bom, e aí no dia 7 de fevereiro, na sexta-feira, a gente tem aí um dia em que as nossas emoções e as coisas vão ficar mais quentes, talvez um pouquinho mais intensas, bastante intensas, e é justamente nesse dia, no dia 7 de fevereiro, ali às 17 horas e 2 minutos, que a Vênus entra em Áries, ou seja, sexta-feira é aquele dia que talvez a gente fique bem intolerante, principalmente com os outros. Até porque no momento que a Vênus entrar em Áries, a Lua em seguida ali entra em Leão. E a Lua entrando em Leão vai conversar de via aberta ali, num aspecto de fogo muito intenso, muito forte, com a Vênus. Então as nossas emoções, os nossos sentimentos vão borbulhar de verdade. É interessante dizer que na sexta-feira pode ser que a gente tenha um dia aí de muita energia sexual, de muita paquera, talvez muitas mulheres ou pessoas que têm a Vênus aí muito forte no mapa se sintam muito lindas, de repente podem se sentir atraentes, podem cuidar de si mesmas, mas também algumas pessoas podem deixar o ego inflar de uma forma assustadora, inclusive se tornarem bastante orgulhosas, às vezes extremamente exigentes com algumas situações, ou seja, existem essas duas possibilidades aí, mas é uma sexta-feira em que o romance pode correr solto, os prazeres podem ter um gás aí total também, as paixões podem borbulhar por aí, então se prepare, porque essa energia está muito forte aí para sexta-feira. E só que isso aqui, né, com a Vênus aqui, não fala só de relacionamento, nem de paquera, nem de sexo e coisas assim. Fala também sobre a relação com o outro. E essa relação pode ser relação de negócios, pode ser um chefe ali, pode ser um desejo de alcançar um cargo maior, de receber uma promoção. E muitas vezes a gente pode ali pela manhã
impor coisas demais, achar que a gente tem muito potencial para aquilo, e pode ser que aquilo ali seja uma frustração para algumas pessoas, no sentido de, opa, você não está tão alto assim para obter isso, para ter esse cargo, para se achar a melhor pessoa do mundo, aquela questão de ego, né? O ego pode ser uma coisa que atrapalhe muito nessa sexta-feira. Então, se a gente controlar o nosso ego, se a gente conseguir trazer para um equilíbrio, né? Porque aí é a Lua aqui, olha, fazendo oposição, em Câncer ainda, fazendo oposição para Plutão e Saturno. Só que aí, quando a Lua entra em Leão, e a gente ainda tem essa vibração de Plutão e Saturno aí, conversando com essa Lua, pode ser que mais uma vez a gente enfie os pés pelas mãos. Então, cuidado, mas no fim do dia ali de sexta-feira é um dia muito bom, muito gostoso para namorar, para curtir, para sair, para se divertir. Então, que a gente aproveite ao máximo. Mas no sábado ali, à meia-noite ainda, então se você sair na sexta-feira à noite, pode ser que depois ali, na virada de sexta para sábado, pode ser que a Lua fazendo quadratura para Urano ali, né, Lua em Leão, e Urano em Touro, aí pode ser que aconteçam alguns rompantes emocionais, uma situação nervosa, tensa, e essa situação tensa, nervosa pode ser por ciúme. Essa quadratura pode simbolizar também a pessoa querer ter um certo controle sobre a outra pessoa, e a outra pessoa fala, não, a gente só tá curtindo aqui. Então é aquela situação assim, eita caramba, que droga, o que é que eu tô fazendo? Né? Lembrando que Mercúrio já vai estar ali em Peixes, tá bom? Então a gente vai estar mais naquela vibe de sentir as coisas, muito mais do que interpretar as coisas que estão acontecendo. Então a gente está interpretando no campo do sentir, no campo intuitivo. E a Vênus em Áries, a gente vai estar fervilhando. Talvez a gente sinta aquela vontade de ter o que a gente deseja, e nem sempre o que a gente deseja quer a gente também. Então, cuidado para não acontecer nenhuma frustração aí e de repente acontecer brigas, de repente terminar amizades, de repente uma pessoa ali que você conhece que é sua amiga e acontece alguma situação e você termina a amizade ali porque você interpretou a coisa de uma forma e era para ser outra, né? Talvez você queira colocar alianças, né, correntes naquela pessoa e a pessoa tá falando, não, tô aqui só para curtir, Leão. Leão é curtição, compromisso é Libra. E a Vênus é o regente de Libra também. Então, é justamente aí que pode acontecer essa confusão toda, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Mas não só em relação a paquera, namoro, curtição, pegação, essas coisas, mas também na parte de negócios, parcerias, ou relacionado a trabalho, ou a cargos de chefia, ou talvez entrar em contato com alguém que tem um cargo acima que o seu, e de repente você achar que a coisa pode rolar, que de repente ali você saiu para um happy hour, viu que aquela pessoa estava aberta, alegre, de boa, e de repente você propõe uma coisa e aquela pessoa olha e fala assim, ai, você tá viajando aí. Não mistura as coisas não, a gente tá aqui curtindo, mas o profissionalismo continua firme e forte, né? Então esse tipo de coisa, fiquem atentos, eu dei alguns exemplos aqui, mas depende da vida de cada um. Por exemplo, se você tem filhos, os assuntos podem ganhar uma proporção maior para sua relação com seus filhos, porque a gente está falando de Lua em Leão e Vênus em Áries, e ao mesmo tempo de Lua com Urano, ou seja, de repente uma mãe pode brigar aí com o filho, porque o filho está tendo liberdade demais e a mãe vai tentar controlar e de repente tem um ataque histérico, pega a vaiana de pau lá e joga, entendeu? Pode ser que tenham esses conflitos emocionais relacionados a Urano, de controle, limites, segurança e liberdade total, curtição total. Então, esses são os assuntos que ficam em pauta, tá certo? E aí, no fim do dia ali, do sábado, a gente tem Mercúrio conversando com os nodos de uma forma muito harmônica e, se possível, aproveitem o final de sábado ali para deixar os seus pensamentos fluírem. Eu sugiro para vocês separar o sábado à noite para meditação ou, de repente, um momento de retiro espiritual. E no momento que você fizer esse retiro espiritual, vale super a pena você entender o que está nas entrelinhas do que está vibrando para você. O que está se comunicando com você que está ali num campo sutil. Se vocês conseguirem alcançar esse campo, de repente existe uma possibilidade incrível de extrair coisas mágicas dali. Coisas mágicas que talvez sirvam para o resto
da vida da gente. Não é sempre que a gente tem Mercúrio em Peixes, conversando com os nodos, principalmente com o nodo norte em Câncer. É como se a gente tivesse a possibilidade de alcançar pontos altamente sensíveis do nosso subconsciente e através desse contato a gente pode trazer para compreensão de forma natural, sem forçar nada, porque a gente não precisa racionalizar a coisa, a gente só precisa entender lá nesse campo sutil, que mais uma vez eu vou dizer para vocês, sabe quando vocês olham uma situação, vocês sentem aquela energia, vocês entendem o que está acontecendo ali, mas vocês não conseguem traduzir, não conseguem explicar, vocês sabem o que estão sentindo, vocês estão compreendendo o que vocês estão sentindo ali, a vibração, a energia que está rolando ali, é aquilo, você tem uma pessoa que está falando uma coisa para você, você está olhando para ela e você sabe que ela está mentindo ali. E você não só sabe que ela está mentindo, como você está compreendendo, ouvindo o que aquela pessoa está realmente dizendo, mesmo sem ela dizer, porque existe um campo de energia, de vibração que está se comunicando com você. E você sai dali e tenta explicar o que você entendeu para uma outra pessoa e você não consegue. Você simplesmente não consegue traduzir aquilo, encontrar palavras para explicar de forma lógica, racional, aquilo que você sentiu. É mais ou menos isso. O sábado ali é um dia para a gente se conectar com esse campo. E ao invés de forçar a barra para tentar entender mesmo de uma forma lógica, de uma forma científica, concreta, não, esquece. Se tentar fazer isso, aí vai tudo por água abaixo. Deixa simplesmente a energia fluir. Quanto mais ela fluir naturalmente, mais compreensão a gente pode ter. E esse tipo de compreensão, de entendimento, é o tipo de entendimento que fica para o resto da vida. Então, se a gente souber aproveitar essa energia, vale super a pena. E lembrando que ali no domingo a gente vai ter a lua cheia, linda, inclusive ela vai estar um pouquinho maior, porque ela vai estar em um ponto mais próximo da Terra, então ela vai aumentar um pouquinho de tamanho, não muito, tá? Mas na lunação de Peixes, quando o Sol estiver aqui junto com a Lilith, aí sim a gente vai ter uma super lua aqui, linda e maravilhosa em Virgem, tá? Mas se essa lua já está um pouquinho maior, a gente vai ter a lua cheia da lunação de Aquário no signo de Leão. E essa lua cheia vai ser bastante intensa, vai ser maravilhosa. Pode deixar que eu vou fazer o vídeo para vocês, combinado? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo do céu da semana, são os principais aspectos aí para a semana. A gente tem uma semana bastante interessante aí pela frente, mas é uma semana tranquila. Apesar de ser uma semana tranquila, traz alguns desafios pra gente, principalmente no campo mental, né? Porque a gente vai ter muito essa parte de Mercúrio, de Aquário, de Gêmeos ali, muito intenso pra gente, mas ao mesmo tempo o Mercúrio já vai estar transitando ali em Peixes, num campo totalmente sutil, abstrato, em que ele não se sente muito bem, mas quando a gente extrai desse trânsito o leite ali da pedra, pode ter certeza que coisas lindíssimas podem sair dali. E lembrando também que Vênus entra em Áries, ou seja, ela já entra ali bombando, cheia de gás, cheia de energia, acionando a nossa libido, as nossas paixões, os nossos amores, e isso vai se estender ali para a lua cheia de Leão também, tá? Então a gente tem uma semana também bastante romântica e intensa aí pela frente, combinado? Então tá bom, lembrando que essas tabelas de aspecto que eu coloco toda semana, eu disponibilizo lá para vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Elas estão todas aqui, tem Encontros Astrológicos no Instagram, no Facebook e no Twitter. E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Spotify. Lembrando que no Spotify é importante colocar o acento no E. Tá bom? E caso vocês queiram mais informações sobre agendamento de mapas, quanto custa um mapa, quais os procedimentos para agendar mapa comigo, se está aberto, se está fechado o agendamento, todas essas informações estão aqui no meu site www.deboramexica.com.br. Eu vou deixar no izinho aqui em cima para vocês também, que vocês acessando por aqui, vocês já são direcionados lá para o site. Então, se vocês querem esclarecer alguma dúvida, se vocês querem
mais informações sobre mapas, tem tudo lá para vocês, tá bom? Inclusive no site ali vocês conseguem ter acesso ao curso que eu dei aqui no YouTube gratuito. Eu tentei organizar ali para vocês já faz bastante tempo, tá tudo organizadinho ali para quem quiser seguir o curso ali passo a passo, tá bom? Tá ali na aba cursos. E caso vocês queiram print dos seus mapas também, mapa natal, mapa de revolução, sinastria, seja qual for o mapa que você queira. Se você quiser o print, é só entrar ali na aba print de mapas, ver ali qual o tipo de mapa que você quer. No momento que você faz a sua compra, eu entro em contato com você e envio para você o seu print, tá? Tem um vídeo lá explicando tudo como funciona, na própria aba ali, prints de mapas, tá bom? Então, se vocês quiserem explorar um pouquinho mais, é só entrar aí no www.deboramexica.com.br. E caso vocês queiram contribuir aqui com o canal, se tornando membros, é só vocês clicarem nessa caixinha aí abaixo do vídeo ou na página principal do Encontros Astrológicos, que tem aí escrito Seja Membro. Você pode se tornar membro aqui do canal e contribuir com esse trabalho que eu faço. Então, se você quiser contribuir e fazer parte aqui dos membros, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Vou adorar ter vocês aqui, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.